todos os comentários do canal e principalmente a uma pessoa que eu estava aqui procurando para poder falar o nome dela e não consegui achar, porque são tantos os comentários, mas basicamente o que ela me pede é que eu possa dizer como, ela ainda falou assim, me dá um conselho de como eu posso ficar mais calma ou algo do tipo. E aí eu fiquei pensando, nessa coisa do equinócio, que a gente está exatamente agora passando pelo equinócio que foi em 22 de setembro, entrando em Libra, que é um momento de compartilhar, é um momento da gente tá próximo do outro, de reciclar, de transformar. E aí eu fiquei pensando assim, qual seria a harmonia ideal? Qual seria a minha tranquilidade ideal? Por que dói? O que dói? E aí eu fiquei pensando, me lembro da cura. A cura reconectiva para mim foi uma coisa muito importante nesse equilíbrio todo. E também, além da cura, eu acho que a gente tem que entender qual é o propósito da gente estar aqui. Sabe, não gaste a sua energia emocional. Por mais difícil que seja, arrume a casa. Isso vai te dar tranquilidade. Você saber que você fez o seu melhor. E a questão é o agora. A questão não é só no futuro. Hoje. Vamos aproveitar hoje, um dia de sol maravilhoso, um dia de tranquilidade. O tarô está aqui para poder te ajudar num direcionamento. E você, a partir dos conselhos que ele traz, poder ter uma ação melhor na sua história. Outra coisa que eu ia pedir, se fosse possível, que eu aprendi isso no curso que eu faço. Vamos buscar uma posição mais confortável, coluna ereta, uma coisa mais de atenção a essa leitura que vai ser feita. Porque ela tem um propósito, de poder inspirar a todos vocês a um caminho melhor, a ter atenção em questões que podem atrapalhar no dia a dia, mas é uma atenção para poder agir de uma outra forma e não para se conformar em que não vai dar certo, vai dar errado, não é isso, não é assim. O que o tarô fala para você, você pode discordar. Eu não quero viver isso, então eu vou fazer diferente, para viver diferente. O tarô é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E a gente precisa se conhecer, para poder se valorizar, para poder não depender do outro, para poder doar antes de querer receber. Vamos lá, Capricórnio. Outubro diz assim, as coisas no seu eu, elas estão melhorando. Devagar, lentamente, mas você está melhorando, você está num período de expansão emocional, a carta está ligada ao signo de Câncer. Essa carta fala que você está recebendo do astral coisas boas, coisas novas, te iluminando, e ele diz assim, é como se você tivesse no seu dia a dia, de uma forma lenta, mas o que eu chamo de arrumando a casa interna, Quando você está se observando, você está vendo os seus valores. E aí a carta diz assim, uma cumplicidade, uma união, uma comunhão de almas. Aqui fala numa pessoa de bem com a vida, uma pessoa animada, divertida, pode até ser uma pessoa mais jovem do que você. Essa carta fala em arte e ciência, então podem ser pessoas ligadas à arte ou à ciência, e aqui fala de uma aliança. Aí quando eu olho no eixo, eu vejo a carta da transformação e projetos futuros, a gente vê o Sol. Então o que isso quer dizer nessa leitura?
que é um momento que Capricórnio provavelmente conheça uma nova pessoa ou tenha uma amizade, alguém que chegue, se aproxima de forma devagar e lenta, e que essa união se legaliza, se transforma em algo importante no futuro. Apesar do inconsciente estar mais sofrido, ter uma decepção, a gente vai chegar lá e ver o porquê disso aqui, mas com relação a dinheiro e com relação a valores, o capricorniano está no momento de entrada de dinheiro. Ele fala no eixo para prestar atenção, para não se envolver com pessoas de má índole. Então tudo que seja bem assinado, bem documentado, porque esse dinheiro, que é o que vem de fora, quando aparece a carta do diabo, ele materializa, ele é uma carta importante na questão da matéria, mas ele fala muito em desonestidade, em trapaça, né? Então, atenção, fazendo tudo certinho, não vai ter nenhum tipo de problema. A carta fala que existe aqui a necessidade de uma estrutura emocional, onde o capricorniano luta com o próprio ego por muito medo, muita ansiedade, mas ele está botando na balança e examinando tudo, inclusive os medos mesmo. Essa carta fala que você pode ter algum tipo de aborrecimento com irmãos. É uma carta que na comunicação eu tô mais sensível, mais... Sabe quando a gente fica assim, mais reservada, não querendo falar muito as coisas, porque não sabe se os outros vão compreender ou não. Mas a carta diz assim, é um momento que eu preciso equilíbrio mental, equilíbrio físico, espiritual. E ele diz assim, é como se você estivesse numa crise interna. Como essa carta é de parentes próximos e irmãos, às vezes você pode ter algum problema nessa área, onde vai, sabe, algum tipo de aborrecimento, porque na casa 4, com quem você mora, e a sua intimidade, né, a sua particularidade, ele diz assim, não está satisfeito com o que tem, mostrando para todo mundo que está tudo bem, mas a gente sabe que não está. Então vem um fator de fora que me desestrutura, e para alguns pode simbolizar um divórcio, para outros pode simbolizar alguma reforma, alguma modificação na casa. Para alguns pode significar algo a que eu me dedico muito durante muito tempo, que eu preciso me libertar disso, né, quando eu considero a minha casa interna. E para alguns pode significar doença para si ou para os pais, né? Na casa dos prazeres e dos namoros aparece uma legalização de uma relação, mas hoje ele mostra assim, a necessidade de uma decisão, e que é algo ligado ao meu casamento e que precisa me tirar dessa coisa que me oprime, tem que ser algo definitivo. É como se nada desse muito prazer para você. Na casa do dia a dia e do profissional aparece a força. Essa carta é um momento que profissionalmente para muitos vai ser um momento de sucesso, um novo emprego, um novo trabalho. E ele fala que a necessidade de mudar com relação ao trabalho, onde eu pondero quanto eu ganho, quanto eu trabalho. E aqui mostra a minha preocupação com o meu dia a dia, né, do meu ganho, como eu vou me sustentar. Mas a carta da força é uma carta excelente e ela te dá novas possibilidades, novos inícios. Na casa do outro, para muitos vai simbolizar o sócio, né? Para outros o marido, o namorado. Mas ele mostra uma transformação, um início novo, um momento de sorte, um momento de alegrias. E aqui ele diz assim, eu me realizando, feliz, satisfeita com essa parceria. Ele fala aqui da proteção de uma pessoa madura, que pode ser como se fosse um paizão assim, sabe? E aqui ele mostra a preocupação e assim, achando que a responsabilidade é muito grande nesse momento. E aí ele diz,
atenção com as pessoas que chegam para você na sua casa de sonhos, de desejos e de sexualidade. Ele fala que os capricornianos podem estar tendo sonhos, né? Muitos sonhos, sonhos eróticos muitas vezes. Essa carta muitas vezes fala de magia. E aqui mostra uma figura importante, que pode ser um estrangeiro, uma pessoa de posses. Fala da sua revisão com relação à sua autoestima, porque vocês estão muito confusos. E aqui mostra, assim, muitas ilusões. Essa vontade de amor, de desejo, e a coisa das ilusões. E aí mistura com os sonhos, e aí mistura com pessoas que não são muito confiáveis. Então, assim, atenção para essa área hoje, dos meus sonhos e dos meus desejos, porque aqui eu posso estar me atrapalhando um pouco. E na casa da espiritualidade aparece o eremita. O eremita, quando vem, ele mostra, assim, uma seriedade, uma revisão de valores, uma busca espiritual que, mesmo que demore, ela está se sedimentando, eu estou compreendendo as coisas, eu estou aos poucos mudando meus valores. Ele fala no momento que, se você estiver prestando numa viagem internacional, ela pode atrasar, mas a vontade é viajar. Aqui para muitos vão ser viagens profissionais. E aqui fala assim: eu não quero abrir mão de algo, da minha filosofia de vida, do meu modo de vida, mas a carta te indica um novo início, um novo momento. Atenção que é um momento novo emocional, principalmente esse jogo aqui. Ele fala mais da chegada de um novo momento emocional. Por quê? Porque na casa que é mais a longo prazo, fala de uma amizade que pode se transformar num relacionamento e mostra o seu inconsciente se sacrificando. Então, assim, decepcionado, aborrecido. Então eu diria assim, para os capricornianos, provavelmente seja um mês de coisas boas acontecendo com relação ao lado afetivo, principalmente. Na parte profissional, pode ter assinatura de contrato, as pessoas te vendo com uma imagem assim mais misteriosa, sem saber muito bem o que você pensa, né? Uma pessoa mais mental. E ele fala assim, muitos de vocês vão achar que não estão preparados para o cargo que vai ser oferecido. A médio e longo prazo, o sol chega e brilha para vocês. Então, uma amizade pode se transformar num relacionamento afetivo. Ele fala de novos amigos. Ele fala de uma nova estrutura emocional, um rompimento com o passado. E é uma luta interna para esse rompimento acontecer. E mais uma carta emocional mostra reflexão, reserva. É como se eu estivesse sozinha na minha intimidade, querendo resolver a minha questão emocional. No meu inconsciente mostra abertura. Então, assim, eu diria que vocês conseguem resolver isso, porque vai ter uma inovação, algo novo chegando aqui. Uma alegria com relação ao trabalho. E muita incerteza com relação ao lado afetivo. Então, pensando no que eu falei no começo, com relação ao fato de que agora é a hora que a gente vai reciclar, a gente vai avaliar tudo o que desde março a gente está pensando e querendo para a vida da gente, agora é o momento da gente poder ressignificar para poder transformar.